Boa tarde, eu sou o professor Fernando do IBEU Campus Macaé e com essa quarentena a gente vai recorrer ao recurso da aula online. Na primeira aula a gente vai aprender o Simple Present, que ele apresenta um fato, ou uma ação, ou um sentimento. Então, ele é muito simples, ele é formado do sujeito mais o verbo. O sujeito aqui, como todos vocês já sabem, como já foi explicado, I, you, he ou she, it, we, you, they. Eu, você, ele ou ela, isso, nós, vocês, eles. O Simple Present vai, como ele é composto com o sujeito mais o verbo, seria então I, vamos usar como um exemplo, walk. I walk. Muito simples, sujeito I, verbo walk. E vai ser apresentado assim. Mesma coisa para a segunda pessoa no singular. I walk, you walk. Vai mudar aqui o verbo. Na terceira pessoa do singular. Ele, ela ou isso. He, she ou it. Aí que vai mudar o verbo. Então vão ter 4 possíveis cenários dessa mudança. O padrão, que é como a gente usou aqui o walk, seria colocar um S no final do verbo. Você vai pegar o verbo walk e colocar um S no final. Então, he, she ou it walks. Esse é o padrão, colocar um S no final do verbo, mas nós temos esses outros 3 aqui, que é necessário lembrar. Quando o verbo for acabar com 2 consoantes, um SS ou então um ZZ, ou então quando acaba com TCH, aquele som de tch, ou então um X, a gente vai colocar um ES. Então aqui, mais ES. Como por exemplo, o verbo kiss. He, she ou it kisses. O verbo kiss mais o ES. She kisses. He kisses. O TCH, o tch. He watches. Watches. I watch, you watch, he, she ou it watches. O terceiro cenário é quando acaba com um Y. Verbos finalizados em Y, como por exemplo, study. I study, you study. He, she ou it studies. Mas não é dessa mesma forma de você colocar um ES no final. Quando acaba com Y, você vai, vamos colocar aqui, ó, study. Você vai se livrar desse Y aqui, dizer bye bye para esse Y, trocar ele por um I e aí sim colocar o ES. Então você vai tirar o I e colocar um IES, ou tirar o Y e colocar o IES no final. Então, studies. E assim é com os verbos terminados em Y. O quarto cenário é com os verbos irregulares, como o verbo to be ou então o verbo to do. E nesse caso, vocês vão ter que lembrar a segunda forma desses verbos. Como, por exemplo, o verbo to do, I do, you do, he, she ou it does. E no final vocês vão usar a forma comum do verbo. I walk, you walk, he, she ou it walks. We walk, you walk, they walk. Lembrando que o you funciona tanto para o singular quanto para o plural. Você ou vocês, you. Não existe yous, não. Então, lembrando, I, you, we e they, o verbo fica normal, ele não sofre nenhuma alteração. He, she ou it são esses 4 cenários. Ou você vai colocar um S no final, ou vai ser um desses casos aqui. Quando termina em 2 consoantes, quando termina com aquele som de tch, que é o TCH, ou quando ele acaba com X. Nesse caso você vai colocar um ES. Quando ele acaba em Y, você vai colocar o IES, lembrando sempre de tirar o Y do final da palavra. Study, você tira o Y e coloca o IES.
E quando é um verbo irregular, a palavra vai mudar completamente, mas isso é uma questão de prática, de costume, de você lembrar a forma de todos os verbos. Então, tem também o verbo to be, nesse clubinho dos irregulares, e ele deve ser o mais importante, o mais fundamental de aprender. Vou colocar aqui no quadro os sujeitos. Pode dar uma pausa aí na aula, aí quando eu terminar. Voltando aqui na aula, o verbo to be, ele é também um verbo irregular, como eu disse antes. Nós temos aqui os sujeitos, eu, você, ele, ela, isso, nós, vocês e eles. Os sujeitos e o verbo to be. Ele vai ter as alterações dependendo do sujeito. Por exemplo, I, eu sou, I am. I am a teacher. I am a teacher. E se a gente quisesse colocar essa frase numa pergunta? Se a gente estivesse perguntando, eu sou um professor, a gente vai pegar o verbo to be na primeira pessoa do singular, fica am. Se a gente quiser botar na interrogativa, se a gente quiser transformar isso numa pergunta, a gente vai pegar esse carinha aqui, o verbo am, e vai passar para cá, para o início da frase. Então, na forma de pergunta, am I a teacher? Am I a teacher? Interrogação final, porque é uma pergunta. Então, quando a gente está fazendo na interrogativa, o verbo vem antes do sujeito. I am a teacher. Am I a teacher? E na negativa, a gente vai... O sujeito vem antes, e no verbo, a gente vai colocar aqui. I am not a teacher. Eu não sou um professor. I am not a teacher. Então, na afirmativa, I am a teacher. Ou então, I'm a teacher. Na negativa, I am ou I'm not a teacher. Eu não sou um professor. E na interrogativa, quando a gente quer perguntar, am I a teacher? Mesma coisa com you, só vai mudar aqui a forma do verbo. O you, o verbo to be, na segunda pessoa do singular, you are. You are a student. You are a student. Você é um aluno. Mesma coisa, se a gente quiser fazer na interrogativa, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente colocou aqui, que a gente fez aqui no I. Aí você vai perguntar, você é um aluno? Você vai trazer esse carinha para cá. Are you a student? E na negativa, mesmo esquema também. You are not a student. E se você quiser fazer isso aqui que a gente fez, colocar essa abreviada, fica you are. You are not a student. Você não é um aluno. You are a student. Você é um aluno. Are you a student? Você é um aluno? No caso aqui da terceira pessoa do singular, o he, o she ou o it, fica is. O verbo to be é is. He is, she is, it is. He ou she ou it, digamos, ele é um jogador de futebol. He is a soccer player. He is a soccer player, ou she is a soccer player. Ela é uma jogadora de futebol. Se a gente quiser passar para a negativa, mesma coisa. O verbo aqui é o is. Is he a soccer player? Ou então, is she a soccer player? E na negativa, he is not a soccer player. She is not a soccer player. E se você quiser dar essa abreviada, você coloca esse S no final. He's a soccer player. She's a soccer player. Ou
Então, he's not a soccer player. E na interrogação, na interrogativa, is he a soccer player? O it é exatamente a mesma coisa. It is a dog. É um cachorro. It is a dog. Ou então, it's a dog. Na interrogativa, is it a dog? Isso aqui não funciona na interrogativa. Is it a dog? Na negativa, it is not a dog. We. O we é igual ao you. We are. Vai funcionar exatamente igual ao you. Na negativa, you are not. Na interrogativa, are you. O you no plural funciona exatamente igual ao do singular. É o are. E o they também é are. E funciona da mesma forma esses três aqui. E esse é o verbo to be na forma na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Então, essa é a aula de verbos do Simple Present e do verbo to be. Vai ter uma atividade que vai ser passada através do Google Classroom, cobrindo toda essa parte. Então, até a próxima aula. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima. Deu algum problema aí? Não. Ai, nada, vai ter que cortar agora. Vai ter Por que quê? cortar. Porque você falou de algum Eu problema falei. aí. Mas dá pra cortar, dá pra dar. Dá pra cortar no celular? Dá.